1 João, capítulo 2, verso 29. Primeiro João 2, 29, a palavra de Deus diz assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora vamos ao capítulo 3, verso 2 de 1 João. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quem são os filhos de Deus? Quem são? É uma pergunta que me veio ao coração essa semana. Estava fazendo minha leitura, fazendo minha devocional, e só a minha casa sabe o quanto eu fico empolgado quando Deus fala comigo acerca do que eu preciso aprender. Aí quando Ele fala, eu quero compartilhar. E eu começo compartilhando em casa. Eu começo falando, eu começo dizendo o que Deus me mostrou. E eu fiz essa pergunta para mim: quem são os filhos de Deus? Uma outra pergunta foi: já nascemos filhos de Deus ou nos tornamos filhos? João 1,12, e aí a turma que está no curso Mergulhar, que amanhã tem mais uma aula do curso Mergulhar, que é a galera que vai para o batismo. Então, João 1,12 diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí essa palavra diz para mim que eu sou filho de Deus no Filho. Sem o Filho, eu não consigo ser filho. Olha, eu estou muito filosófico esses dias, viu? De manhã foi tanto vai e vem, que até eu mesmo me reconheci. Somos filho no Filho. Sem o Filho, não tenho como ser filho de Deus. Será que existe alguma outra possibilidade de sermos filhos de Deus sem Jesus? Não, não existe. Para mim, eu não discuto. Eu sou muito... gente, em relação à palavra, pode não parecer, mas eu sou muito chato com relação à Bíblia. Eu não negocio valores, pilares bíblicos, eu não negocio. Então, sem Jesus, não existe a menor possibilidade de alguém ser filho de Deus. E o texto que nós lemos, no capítulo 2 de 1 João, no versículo 29, diz que o Filho, Ele é justo. O verso 29, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu sou filho de Deus no Filho. E o texto já me dá uma dica. Ele já diz que o Filho é justo. O Filho é justo. E aí o tema para agora à noite, porque pela manhã a gente trabalhou o tema que foi trabalhado nas casas proféticas. O tema para agora à noite: somos filhos de Deus. Será? Será que eu de fato sou filho de Deus? Eu entro nessas crises, mesmo estando
no Evangelho desde os 15 anos de idade. Será que eu sou filho mesmo? Porque tem pessoas que elas falam, eu sou filho. Será? Por que será? Não se pode ser filho de Deus do nosso jeito. Não se é filho de Deus de qualquer jeito. Não tem como. E o que fazer então para que eu me torne um verdadeiro filho de Deus? Como eu identifico quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus? Existe essa possibilidade de identificar quem é filho e quem não é filho? Existe. Não só pelo certificado de batismo, não só pela certidão de nascimento, mas se você olhar para Saulo, você vai dizer que Saulo é filho da Érica. Porque você olha, bate o olho no menino, você identifica. Não tem como você não dizer que uma das mais belas da casa, que é a Maressa, não tem como você não dizer que ela não é o pai, é o pai. E o que falar do recheio do biscoito? Que não só é a mãe em tudo. Para mim é alegria. Então tem como você identificar que as crianças, não só por meio de documentos, mas tem como você identificar que eles são nossos filhos, pelos traços, pelo jeito, pelo temperamento, pela personalidade. Agora, como é que eu me torno? O que eu devo fazer então para me tornar um verdadeiro filho de Deus? Primeira coisa, 1 João vai me ensinar que a primeira coisa que eu devo fazer, se de fato eu quero ser filho de Deus, a primeira coisa é romper com o pecado. Quando eu não dou esse passo de romper com o pecado, eu não tenho como ser verdadeiramente um filho de Deus. Pois se sou filho de Deus, e se de fato eu sou, romper com o pecado para mim não é dificuldade. Porque afinal de contas, eu sou filho de Deus. E o filho de Deus, ele rompe com o pecado sem neura. Vamos ver o que diz a palavra? 1 João capítulo 3, verso 3. 1 João 3. 1 João 3, verso 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Verso 4, a igreja, por favor, 1, 2, 3 e... Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Verso 6, a igreja. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado,
porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Verso 10, a igreja. Os filhos de Deus orientam-se por Jesus, o justo. E Jesus é aquele que ama e dá a vida. É por ele que os filhos de Deus se orientam. Os filhos do diabo não se orientam por Jesus. E por que os filhos do diabo não se orientam por Jesus? Os filhos do diabo se orientam por seu pai, que é o diabo, pois o diabo não ama. E o diabo, ele é incapaz de dar a vida. Se eu nasci de Deus, e até hoje eu creio que de Deus eu nasci, a minha referência é Jesus. Eu não tenho outra referência. Por mais que o meu chamado, ele pulsou dentro de mim quando num domingo à noite foi ministrado uma palavra simples, mas queimou diferente dentro de mim, Josué 1:9. Por mais que eu tenha sido chamado por Deus por meio dessa palavra, a minha referência é Jesus. Tendo Jesus como minha referência, eu consigo diluir, eu consigo resolver muitas neuras e muitos embates da minha própria alma. Muitas questões de conflito, muitas dúvidas. Eu sou filho de Deus, e como filho, Jesus é a minha referência. Mas quem nasceu de Deus não só tem Jesus como referência, mas quem é filho de Deus não pode pecar. Ou seja, não pode deixar de amar. O filho de Deus, se de fato é filho, rompe com o pecado. Por quê, pastor? Porque o amor está na origem da minha filiação. Ao ser filiado, ao ser adotado como filho, na origem da minha filiação com o Eterno está o amor. João 3,16, porque Deus amou. Não é isso que está escrito em João 3,16? Deus amou. Na raiz da minha filiação está o amor. Eu fui filiado por causa do amor desse Deus misericordioso, bondoso, fiel. Quem é filho de Deus ama. Em outras palavras, quem é filho de Deus não peca. Mas o texto também diz, se a gente lê o início da carta, o texto também diz que quem diz que não comete pecado é mentiroso. E como é que o Filho de Deus não peca? O Filho de Deus ama, ou seja, não peca. Quem é filho do diabo, peca, ou seja, não ama. O Filho de Deus ama, o filho do diabo não ama. E para ser filho de Deus, eu preciso romper com o pecado. Eu não sei se você percebeu no texto, que o texto traz pecado e pecados. Por isso que quem é de Deus não peca, não comete pecado.
O Filho de Deus até pode cometer pecados, mas o Filho de Deus não comete pecado. Oh, uau, que doideira! Mas é isso que o texto traz. Porque se fossem as mesmas coisas, não teríamos a palavra pecado e a palavra pecados. Por isso que a carta, quando diz que se a gente fala que não tem pecado, a gente mente, o texto está falando de pecados. O texto está falando da minha limitação. O texto está falando que não tem jeito, eu vou falhar. Mas o texto também diz que mesmo sendo limitado, eu não peco. Em outras palavras, se eu sou filho, eu amo. Eu posso cometer todos os pecados, mas eu não cometo o pecado de não amar. Porque o filho não tem como não amar. Uma vez que a referência desse filho é o filho, e o filho ama. A referência desse filho é Jesus, o justo. Pois o texto diz que ele é justo. E o que é pecado? Porque o texto diz, verso 4, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Verso 5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele não há ausência de amor. Nele não existe ausência de amor. Pecado, o pecado aqui no texto, no singular, é a rejeição consciente, é a rejeição de forma aberta. Eu rejeito Jesus de forma consciente. E uma vez que eu rejeito Jesus de forma consciente, eu estou rejeitando o quê? A vida. E o Filho de Deus nunca que rejeita a vida. E o Filho de Deus nunca que vai escolher outro caminho ou que vai defender uma outra bandeira. O Filho de Deus sempre vai defender a vida, porque nele não há pecado. O próprio Jesus não rejeita de forma consciente o projeto do Pai. E o projeto do Pai é que todos os homens sejam salvos. O projeto do Pai é vida. E o Filho não rejeitou de forma consciente o que o Pai lhe deu para fazer. Por isso que o Filho de Deus não peca. O Filho de Deus, se é filho, rompe com o pecado. Diferentemente daqueles que conhecem as Escrituras, têm conhecimento de Deus, mas mesmo tendo conhecimento de Deus, rejeita abertamente o projeto de Deus. E o projeto de Deus é vida. E todo mundo que rejeita o projeto de Deus, que é vida, não é filho de Deus. A gente sabe de quem é filho, porque o texto diz de quem ele é filho. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é homicida desde quando? Desde o princípio. Em João 9, no verso 41, Evangelho de João, capítulo 9, verso 41, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus, conversando com os fariseus. Por isso que os fariseus não tiveram como se tornar filhos de Deus,
Porque para se tornarem filhos de Deus, eles tinham que romper com o pecado. Eles tinham que romper com todo e qualquer projeto de morte. Porque o projeto de Deus é vida. E o Filho de Deus não peca. O Filho de Deus ama. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, os fariseus rejeitaram o projeto de Deus de forma consciente. Não é porque eles eram cegos. Eles entenderam, eles viram, eles leram a proposta e conscientemente eles rejeitaram. Eles disseram: eu não quero essa proposta. Em outras palavras, eles disseram assim: não quero saber de vida. O Filho de Deus, ele rompe com esse tipo de pensamento. O Filho de Deus não se associa com nada que cheira a morte. E por que ele não se associa com nada que cheira a morte? Porque a referência do Filho de Deus é Jesus. Por isso que o Filho de Deus rompe brincando. Cheirou a morte, ele rompe. Ele não quer saber. O Filho de Deus, ele quer estar envolvido com aquilo que gera vida. O Filho de Deus, ele quer estar envolvido com aquilo que gera amor, com aquilo que acolhe, com aquilo que leva o outro a crescer. O Filho de Deus, quando o projeto tem alguma coisa de morte no projeto, o Filho de Deus rompe. E só consegue romper quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus não consegue romper. E não rompe de forma consciente. Não é enganado. Eu não rompi porque eu estava enganado. Não. Não rompeu porque não quis romper. Porque o projeto de vida é o melhor projeto, porém requer renúncia. Você tem que perder alguns status. E aí quando você lê o projeto de Deus, você diz: eu não quero. E quem é que diz eu não quero? O Filho de Deus? Não. O filho do outro, que a gente sabe quem é o outro. Porque só rejeita o projeto de Deus quem é filho do diabo. E rejeita de forma consciente. Quem é filho de Deus, de verdade, rompe com essa rejeição. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vocês não romperam. Quem foi que não rompeu? O fariseu. E o fariseu é filho de quem? O fariseu é a matéria-prima do diabo, que ele gosta de usar. O fariseu é o filho preferido do capeta. Por quê? Porque ele parece que é de Deus, mas de forma consciente, quando o tema é vida, o fariseu rejeita. E por que ele rejeita? Porque ele vai defender vida quando for vida para um determinado grupo de gente. Quando for vida para um outro grupo de gente que ele não concorda, ele rejeita o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, ele não vai distinguir grupo. O projeto de Deus é vida para todos os grupos.
Quantos estão entendendo? O Filho de Deus, ele é a favor da vida. E ele não é a favor da vida, não só quando é aborto. Ele é a favor da vida quando o tema é aborto. Ele é a favor da vida quando é a vida de um marginal. Ele é a favor da vida independentemente de qual seja a vida. O Filho de Deus, ele não defende a vida de forma seletiva. E por que ele não defende a vida de forma seletiva? Ele não defende a vida de forma seletiva porque ele rompeu com o pecado. E só consegue romper com o pecado quem é filho de Deus. E por que ele faz isso? Repito, porque sua referência é Jesus. Nele não há pecado. Porque se nele houvesse pecado, quando ele estivesse lá pendurado e os seus algozes, agora eles vão ver. Estou pendurado aqui, raça ruim. Porque justifica ou não justifica? Justifica. Eles estão. Então, já que eles estão, agora eu posso usar todo o meu poder, eu posso invocar, eu posso chamar miríades e miríades de anjos e detonar com essa raça ruim. Mas nele não há pecado. Ele não tem como ir contra, ele não pode ir, porque ele é filho de Deus de verdade, então ele não pode ir de forma racional contra o projeto do Pai, que é vida. Então ele prefere permanecer no projeto do Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Só para lembrar, pecados diz respeito às minhas limitações humanas. Pecados, nesse sentido, todos nós cometemos, inclusive os filhos, por serem limitados. Agora, o filho não comete pecado, mas o filho comete pecados. Porque se ele disser que não tem pecado, é mentiroso, pois ele é alguém limitado. Mas uma coisa ele não comete: se de fato é filho, ele não deixa de amar. Se de fato é filho, ele não se coloca do lado da morte. Se de fato é filho, ele está sempre do lado da vida. Sempre. Sempre. É inadmissível um filho de Deus querer a morte, abrir sua boca e querer a morte do nosso presidente. É inadmissível. Se é filho, não quer a morte. Se é filho, não quer, porque se é filho, quer a vida. Assim como também é inadmissível um filho de Deus, se é filho, querer a morte do outro. Porque se quer a morte do outro, não é filho de Deus, é filho do outro. Porque filho de Deus não quer saber de projeto de morte para a vida de ninguém. Para a vida de ninguém. Então eu não consigo entender. E aqui vocês sabem que eu não defendo nenhuma das duas bandeiras, mas eu defendo a bandeira da vida. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, e o filho de Deus não peca, o filho de Deus ama. Então é inadmissível um filho de Deus dizer: era bom que tivesse morrido. Não é filho de Deus não. Quem abre a boca para dizer um negócio desse é filho do diabo. Está congregando aqui, se você me perdoe, irmão. Não tem como.
Por quê, pastor? Porque o Filho de Deus não defende a morte. O vaso é de desonra. Não importa. A gente não defende a vida, não é só para vasos de honra. A gente defende a vida para todos os vasos. Cuidado com as suas paixões, porque as suas paixões podem levar você a não romper com o pecado e de forma consciente rejeitar o projeto de vida. Muito cuidado mesmo, pois o Filho de Deus não pratica o pecado. Pelo contrário, de forma consciente, a gente rompe com os projetos de morte. E quando a gente rompe com os projetos de morte, é um prejuízo da poxa. Mas o Filho de Deus rompe com todo e qualquer projeto de morte. Se você rompe com o projeto de morte, isso significa dizer que você é filho. Mas se você rompe com a vida, você diz para mim de quem você é filho. Eu consigo identificar quem é seu pai quando você rompe com o projeto de vida. É assim que eu identifico. Porque onde cheira a morte, o Filho de Deus identifica. E se tem morte, ele não se envolve. Pois ele é corajoso o suficiente para romper com o pecado. Eu quero ser filho. Então, se você quer ser filho, rompa com o pecado. Rompa. Eu posso até não querer você perto de mim, mas como filho, eu posso não querer você perto de mim, mas como filho, jamais vou desejar que a vida não lhe alcance, que a vida não lhe tome, que a vida não jogue você para cima. Jamais, jamais. Posso até não querer você perto, tenho esse direito, mas como filho, a semente que está dentro de mim não suporta e não me autoriza a não desejar vida abundante para você. Não me autoriza. Eu não tenho autorização da semente que está dentro de mim. Você não tem autorização da semente que você carrega para desejar morte para ninguém. Pelo contrário, você quer que vida abundante recaia sobre a vida daquele ser, mesmo aquele ser que você não gosta, que você não suporta, que você não concorda, que você não quer andar junto. Tudo isso você pode, não suportar, não querer andar junto, tudo isso é válido. Agora, não pegue o caminho de morte. No seu interior não deseje, pois você é filho, e filho de Deus rompe com o pecado. Amém? Vocês entenderam? Eu estou tentando ser o mais claro possível, para compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou comigo. Porque às vezes eu fico pensando que, meu Deus, mas é melhor pegar esse caminho, porque o Filho de Deus pega esse caminho, o caminho da vida.
que fazer então para se tornar um verdadeiro filho de Deus? Primeiro, romper com o pecado. Segundo, amar. 1 João capítulo 3, vamos para o verso 11. Verso 11. 1 João 3, verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns. Verso 12, a igreja, por favor. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Verso 14, a igreja. Quem odeia seu irmão é o quê? E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Verso 16, a igreja. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 18, a igreja. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Verso 20, a igreja. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Verso 22, igreja. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Verso 24, igreja. Então, se eu quero ser filho de verdade, um outro passo a ser dado depois de romper com o pecado é amar. Amar. Os filhos do diabo não amam, a não ser a si mesmos. Os filhos do diabo não amam. Pelo contrário, eles matam. Os filhos do diabo não amam, eles matam. Só quem passou da morte para a vida é que ama. Versículo 14, 1 João capítulo 3, verso 14. Não é isso que diz? Sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que eu sei que eu passei da morte para a vida? Eu não consigo não amar você. Você me dá dor de cabeça. Você vai embora da igreja quando quer e volta quando quer. Você me dá um trabalho. Você mexe emoções. Mexe e acha tudo normal. Acha normal. É interessante. É lindo. É uma coisa assim surreal. Pastor, estou indo embora. Pastor, como é que eu sei que eu passei da morte para a vida? É que eu não vou até você e encho sua cara de porrada. Pelo contrário, eu amo, eu guardo meu coração, eu digo, Senhor, faça prosperar, faça crescer nessa outra comunidade.
Aí é que eu sei, rapaz, realmente eu estou salvo. Porque, meu Deus do céu, as pessoas elas não têm noção. Vocês imaginem ao final desse culto, preste atenção, só para vocês sentirem o drama e pensarem e continuar engolindo os sapos e não precisar estar mudando de comunidade como se muda de roupa. Vocês imaginem ao final desse culto eu avisar vocês que a partir de amanhã não sou mais o pastor de vocês e que estou indo para outra comunidade. Uau! Agora vocês sentiram, né? É sobre isso. Mas como é que eu sei que eu agora já não estou mais na morte, agora eu estou na vida? Aí o verso 14 diz, é que você traz uma notícia dessa. Imagine, essa figura está me dando trabalho desde pequeno. Amanhã, final do culto, chega e diz, Deus me deu uma palavra, não sei o que, estou indo para outra comunidade. Rapaz, eu não encho de porrada. Por que eu não encho? Não é porque eu comecei a amar essa figura aqui e vou ter que amar. E se eu não amar, é sinal de que eu não passei da morte para a vida. E é com qualquer um de vocês. Hoje mesmo já estou feliz. Bruno está ali. O Bruno está ali. O filho da nossa irmã Lúcia. Estou feliz. Porque ele sumiu, não deu notícia, achando que podia ter o direito de sumir. Não tem direito de sumir não, filho. Aí às vezes eu encontro uns aí na rua, Bruno, que não é o seu caso, uns caras de pau. Aí diz assim, pastor, eu vou lá fazer uma visita. Eu digo, para quem foi que batizou esse traste? Eu que batizei. E ele está dizendo que vai lá fazer uma visita. Olha que cara de pau. Imagina se eu não tivesse passado da morte para a vida. Eu enchi a cara dele de porrada. Mas não, mas eu tenho que armar. Porque o Filho de Deus ama. Eu vou lá fazer uma visita. Eu olho assim, eu digo, rapaz, que visita, filho. Você é filho. Você pertence. Não some assim do nada, não. Fica. É porque tem uns probleminha para resolver. Eu quero saber, não. Fica. Não se resolve problema fora da comunhão, não. Se resolve problema na comunhão. Mas eu tenho mais luta. Fica com as suas lutas também. Fica. Não vai embora por causa das suas lutas, não. É mais fácil vencê-las ou não vencê-las, sei lá, mas eu quero estar perto. Eu quero te ver, eu quero olhar no seu olho. Quero perguntar como é que você está. Quero ver se você está bem. Quero ter a oportunidade, quem sabe, de você, num belo dia, o Espírito Santo lhe pega e você me pede um conselho. Eu vou te aconselhar da melhor forma possível. Então, como é que eu sei que passei da morte para a vida? Porque eu amo. Amo. O Filho de Deus, ele ama. Porque o amor entre os irmãos é que tranquiliza a nossa consciência. Não é o fato de eu gostar ou não gostar de você que tranquiliza a minha consciência. O que tranquiliza a minha consciência é o fato de eu amar você. E aí, por amar você, eu tenho uma consciência tranquila diante de Deus. Não é isso que a palavra diz? Não é isso que o texto nos ensina? Quando eu amo Filipe, a minha consciência está tranquila. Verso 18 e 19 do capítulo 3. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante
dele. Gente, presta atenção. A gente tem muita gente ungida aqui nessa igreja. Tem muita gente do fogo. A gente tem gente que adora de forma extravagante. A gente tem gente que na adoração deita. Nada disso é proibido aqui. Aqui tem gente que na hora da adoração, metade do tempo de adoração é orando em línguas. Amém, aleluias. Nada disso é proibido aqui. Pelo contrário, tem que ter. Tem uns que roda. Mas saibam de uma coisa: o verdadeiro filho de Deus não é aquele que se destaca pela forma como adora. E você pode continuar adorando como você adora. Levanta a sua mão. Tenta pegar o anjo que está passando. Você vê que na hora da adoração, você vê o quanto eu bato palma. Você percebe? Eu estou adorando. Mas o fato de eu adorar dessa forma, porque eu acompanho o ritmo aqui. E aí você percebe, eu bato palma, você pensa que eu estou fora, mas eu estou aqui, eu estou junto com esse instrumento aqui. É a forma que eu tenho para adorar. Mas não é porque eu adoro assim e me destaco, porque não tem ninguém batendo palma. Ali é um filho de Deus. E por que ele é um filho de Deus? Veja como é que ele adora. Irmãos, o verdadeiro filho de Deus não é aquele que se destaca pela forma como ora, nem como prega. Aquele pastor é de Deus, veja como é que ele prega. Não pega esse caminho não, irmão, isso é furada. Gostei daquele pastor, ele é de Deus, veja como é que ele prega. Já é furada. Se você pegar esse caminho, é a maior roubada. Não, ele é filho de Deus, ele é homem de Deus, veja como é que ele prega. O filho não é aquele que se destaca pela forma como adora, não é aquele que se destaca pela forma como ora, e não é aquele que se destaca pela forma como prega, mas pela forma como ama. Filho de Deus se destaca pela forma como ama. E o filho ama como Jesus amou. E por quê? Porque o amor, você já ouviu isso aqui, o amor, ele me tira de mim. O amor, ele me tira de mim e me leva para o outro. O amor, o Filho de Deus que ama, ele não está centrado em si. O Filho de Deus, ele sempre abre mão do reconhecimento próprio, para que o outro seja reconhecido. O Filho de Deus não tem problema nenhum em que o outro seja reconhecido. E por que ele não tem problema? Porque ele ama, e uma vez que ele ama, é o que ele mais quer, que o outro seja reconhecido. Se é filho, ama. Irmãos, a glória até pode ser para quem aparece. Pode anotar. A glória até pode ser para quem aparece, mas a honra é para quem ama. Quem aparece até recebe a glória dos homens, mas quem ama é quem é honrado por Deus. A honra é para quem ama. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus não existe tropa de elite. No reino de Deus, quem é o maior de todos é o que serve. Não tem tropa de elite.
Presta atenção, Deus não está afim dos filhos de prédio. Deus, Ele não está afim dos filhos de denominações. Deus não está afim dos filhos de religiões. Deus está afim dos filhos que amam uns aos outros. 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 4, no verso 5 e no verso 6. 1 Coríntios 13, verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra. Ou seja, o amor me livra do pior que há em mim. Se eu quero ser filho de Deus de verdade, eu preciso amar. Quem aqui é filho de Deus? Então trate de amar. Pastor, e se eu não quiser amar? Já sabe quem é seu pai. Eu nem preciso dizer. Vamos terminar? Primeiro, eu quero ser filho de Deus, o que devo fazer? Romper com o pecado. Segundo, amar. Terceiro, discernir. 1 João capítulo 4, verso 1. Vamos para o capítulo 4. E aqui é o último ponto e a gente termina. 1 João 4, verso 1. Amados, não creiam em quê? Em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O Filho de Deus tem discernimento. Se é filho de verdade, tem discernimento. Irmãos, a gente vive dias complicadíssimos. Vocês não têm noção, às vezes, da angústia pastoral. Porque a gente vive dias assim, extremamente complicados. Complicados demais. Complicados por quê, pastor? Porque hoje em dia todo mundo se julga ungido. Hoje em dia todo mundo se julga ungido pelo Espírito Santo. Hoje em dia todo mundo se considera profeta. Eu fui entender, e ainda nem sei se sou direito, depois dos 40. Digo, Senhor, será que é essa mesma unção que eu carrego? Como é que eu ainda estou na dúvida? E hoje a galera já se intitula rapidamente, ungido pelo Espírito. Sou profeta de Deus, aleluia. Dias complicados, porque hoje todo mundo se diz inspirado. Hoje todo mundo diz ter uma palavra de Deus, não é? Hoje todo mundo tem um recado de Deus.
E nem todo mundo que se diz inspirado, a gente não pode estar dando ouvidos. E para a gente aprender a não dar ouvidos a todo mundo, a gente precisa ser filho de verdade. E o filho de verdade consegue discernir as vozes, porque o próprio Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ela conhece, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas sabem discernir quando sou eu e quando é o outro. Muitos falsos profetas já apareceram e continuam a aparecer. Mas o verdadeiro Filho de Deus não se deixa enganar. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Se é filho de Deus, não se deixa enganar. Se é filho de verdade, se não é só frequentador de igreja, se não é alguém que está aqui só para buscar a bênção, mas é filho, não se deixa enganar. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de... Verso 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência como? Cauterizada. A quem os espíritos enganadores usam? A gente hipócrita e mentirosa. Gente hipócrita e gente a quem os espíritos enganadores usam? Gente hipócrita e gente mentirosa. O Filho de Deus saca logo que é um demônio falando. Mas está falando o nome de Deus, você não vê a unção que aquele homem tem, aquela unção que aquele homem tem, aquele hipócrita, aquele mentiroso. O que ele está falando é puramente com base e pela força de espíritos, de demônios. Ainda que na boca dele esteja o nome de Jesus. O Filho de Deus, o de verdade, tem coragem para discernir e dizer, porque os espíritos enganadores ensina o povo por meio de gente hipócrita e por meio de gente mentirosa. Irmão, Filho de Deus vive, olha, ligado. Filho de Deus não anda cochilando, nem indo na onda por causa de um arrepio. Filho de Deus, ainda que se arrepia, filho de Deus vive ligado. Agora, para acabar de escandalizar, vamos lá. Vamos falar de nós, não quero nem falar dos outros. Tudo o que acontece aqui é espiritual. Amém ou não amém? Amém. Mas nem tudo é obra do Espírito Santo. Aí vocês chegam, eu já estou dizendo daqui, que a gente luta e batalha para viver de forma séria. Agora você imagine em outros arraiais. Se eu tenho coragem de dizer daqui, quanto mais de outros. Tudo que acontece nas igrejas é espiritual, mas nem tudo é obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de quê? De peles de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Leia o verso 16, por favor, igreja. (17)
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos. 18, igreja. 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada. 20, igreja. 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está. Leia o 22, igreja. Fica aí no 22. Mas Senhor, olha coisas espirituais acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui no versículo 22 é algo espiritual, mas não é obra do Espírito Santo. Uau! É porque aqui a galera não estava com outras vestes, porque a gente vai usando de muito preconceito. Aqui era na igreja. O pau estava comendo, o demônio estava sendo expulso, coisas espirituais estavam acontecendo, e nada disso aqui era obra do Espírito Santo. Aí por que eu sei disso? Por conta da revelação da palavra. Verso 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os filhos de Deus, eles conseguem identificar o movimento espiritual acontecendo, e se dentro desse movimento espiritual que está acontecendo, se o que está acontecendo é obra do Espírito ou é obra do maligno. Isso não está acontecendo na outra religião, não. Está acontecendo dentro da nossa. Dentro da nossa, porque você acredita que é lá na outra, né? Não, mas não é lá na outra, não. É dentro da nossa. Coisas espirituais acontecendo dentro dos nossos arraiais que não são obra do Espírito. E só quem tem força e coragem para fazer a denúncia são os filhos. Porque os filhos têm discernimento. E por que os filhos têm coragem de fazer a denúncia? Porque os espíritos de demônio usam gente hipócrita e gente mentirosa. Gente que paga e não deve, e compra e não paga. Gente que é caloteira. Pastor que leva, isso é fato, pastor que chega no senhorzinho, com a voz eloquente, e manda o irmãozinho pegar um empréstimo na aposentadoria e depois some. Mas quando ele ora, o movimento espiritual acontece, mas não é obra do Espírito. E por que eu sei que não é obra do Espírito? Porque ele pega o empréstimo na aposentadoria do irmãozinho e não paga, some. Mas se você for lá no arraial desse pastor, menino, o pau tá comendo, o couro tá zoando, o demônio tá saindo. É gente batizada, em qual espírito eu não sei, mas é gente sendo batizada. O couro está zoando, irmão. É movimento espiritual, mas não é obra do Espírito Santo. Filho de Deus, se de verdade detecta logo os espíritos enganadores. Não tem como não
identificar. E eu leio o último texto com vocês, Romanos 16, verso 17 e verso 18. Romanos 16, 17 e 18. Recomendo, irmãos, que o quê? Tome cuidado, mas depois de uma palavra dessa, vocês ainda têm a cara de pau de ir em uns lugares aí, você sabendo da vida torta da pastora, sabendo da vida torta do pastor, ainda tem coragem de ir. Por quê? Porque lá o movimento acontece. Sabia? Você vai, se você for e eu souber. Já foi muito, não foi? Quebrou muita cara. Porque o movimento é espiritual, mas não é obra do Espírito Santo. Aí o texto vem dizer, irmãos, tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. A igreja dali é fruto de uma divisão da igreja de lá, e vocês ainda vão na igreja dali. Não está vendo que o movimento espiritual daquela igreja não é obra do Espírito Santo? Pastor, cuidado com o que o senhor está dizendo. Cuidado não é. Não é porque causou divisão na de lá e agora está na dali. O movimento que acontece lá é obra de demônio. E muitos de vocês, porque o movimento acontece, gosta que os endemoniados botem a mão na cabeça de vocês. Não adianta dizer que está amarrado não, porque muitos de vocês na escalada vivem frequentando esses lugares. Que eu sei. Um dia desse tinha um time daqui numa igreja que eu conheço. Aí eu olho no Insta lá, eu digo, o que esse povo está fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu digo, não. Enrolada, trambiqueira, falsa profeta. E o povo lá, não sei quantos mil seguidores. É desses que o povo gosta. Mas os filhos de Deus não gostam desse tipo de gente. Os verdadeiros filhos não. Quem anda atrás de bênção, quem anda atrás de arrumar um marido, quem anda atrás de alguma coisa, vai. Quem está atrás de arrumar alguma coisa. Então nem se importa que a galera ali é trambiqueira, nem se importa. Contanto que eu saia de lá com a minha bênção, com um trambiqueirozinho ou com uma trambiqueirazinha, tá valendo. Porque aqui, se for trambiqueiro ou trambiqueira, eu aviso. Vai casar? Vou. Não presta. Lá não, a outra trambiqueira, que é a maior, quer que vaze logo, ou que chegue mais trambiqueiros para o couro engrossar. Eu olho, irmão, não mandei recado não. Chamei no particular. O que estava fazendo aquilo? Você sabe quem é aquela figura? Eu conheço desde a rua daqui, porque um dia eu no seminário eu ia em tudo. Eu ia em tudo, Perinho. Culto de meia-noite, com luz apagada, com coisa voando, eu ia em tudo. Eu já frequentei tudo que vocês imaginam aí, irmão. E aí me chamaram para um culto de fogo, numa ruinha apertada. Hoje não é mais na ruinha apertada não. Numa ruinha apertada, tinha horário para entrar, horário para sair. E se não chegasse na hora, não entrava. E se só saía depois que acabasse. Ixi, menino. Eu até lembro hoje o mistério lá. O mistério, eu não vou nem dizer o mistério porque pode denunciar a congregação. Até hoje eu sei falar o mistério igualzinho. Aí uma galera daqui da igreja, lá nessa igreja da pastora enrolada. E a pastora chegou a ouvir da ovelha daqui. É tão enrolada que chegou para a ovelha e disse assim, olha, eu vejo que o Espírito Santo traz você para cá. O Espírito Santo tem uma obra para você aqui nesse lugar. Eu digo, agora eu quero ver você pisar os pés lá de novo. Porque no dia que tu pisar lá, não volte mais. Não, pastor, não. Os filhos eu trato assim. Chamo para perto
e resolvo logo a questão. Afastem-se deles. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Cordão de ouro, pulseira de ouro, beijo meu anel. Essas pessoas estão servindo aos próprios apetites. Não aguentam ver um anel de ouro, que já chega para as ovelhinhas mais frágeis assim: olha, o Senhor me diz que tu vai me entregar uma primícia. Sem vergonhice pura. Mas a seus próprios apetites. Mediante palavras o quê? Pronto, aí eu já escapo, porque não sai quase nada suave daqui. Bajular vocês eu não vou. Mas pastor, por quê? Porque filho de Deus não precisa estar com muita história. Irmão Mike, olha, irmão, o Senhor tem me dito, estava eu e fui tomado por uma revelação, e o Senhor me mostra, olha, palavras suaves, e você vai prosperar, servo, tua empresa vai crescer. Aí, porque tem que ter, porque se não tiver não faz graça. É assim e assim. Meu irmão, essas pessoas não estão servindo a Cristo, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e de bajulação. Aí você vem no domingo à noite na graça. Aí, cadê a palavra suave? E eu tento, rapaz. Eu já disse isso a vocês. Eu oro. Senhor, me ajude para trazer um bálsamo para o povo. Me ajude a ter uma voz mais ungida. Me ajuda, Senhor. Aí você vem domingo à noite na graça. Não tem palavra suave. Não tem bajulação. Aí você vai para esse povo, meu. Esse povo trata você assim. Prepara o golpe. Prepare a porrada. E depois não adianta ficar com raiva de Deus, não, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Você precisa vir para o lugar de filho de verdade para saber discernir e largar esse povo. Se é filho, não se deixa enganar. Andou enganado uns diazinhos aqui o bichinho. Aí se alinhou. Quase perde a fé. Coitado. Já estava pelas tantas. Graças a Ricardo. Ricardo cuidou de mim. Né, filho? Ricardo segurou na minha mão. Porque andava. Ai, ali. Chega. Essa galera é mal, causa feridas, bajula, mas depois deixa uma ferida enorme. E depois as pessoas feridas não querem saber de evangelho, não querem saber de nada. Meu Deus, precisamos discernir como filhos, porque filhos não se deixam enganar. E não só se deixa enganar, o verdadeiro filho também não engana. Pastor, permita-me, irmão, eu gostei, eu já tenho visto o irmão aqui, algumas celebrações, atrás de Bruno Gabriel. Pergunta para ele o nome dele, Bruno, atrás de você, como é o nome dele?
Edivaldo. Edivaldo está chegando. É ilustração. Dono do mix, de um mix aí enorme na cidade. Está chegando na graça. Chegando. Aí, ele chega na graça. E eu até hoje entendo que a graça, ela, na sua maioria, ela é composta por filhos de Deus. Filho de Deus não se deixa enganar e não engana. Aí Edivaldo chegou da igreja do óleo quente. E lá na igreja do óleo quente, ele era diácono, servia. Aí quando ele chega na graça, ele chega com as credenciais. Botãozinho de diácono. E ele chegou, não, porque eu era diácono lá na igreja do óleo quente. E Edivaldo, né? Edivaldo, da igreja do óleo quente, dono de uma rede. E eu queria saber, eu quero que o pastor tem para mim aquilo, porque lá aí o filho de Deus não engana. Aí o filho de Deus chega para Edivaldo, diz assim: Edivaldo, o que temos para você aqui por enquanto, primeiro, não temos diáconos instituídos. A igreja toda exerce o diaconato. Nós não temos. E eu não vou criar agora, porque você é dono da rede tal, e era diácono na igreja do óleo quente, eu não vou agora criar, eu não vou enganar você. Se você quer caminhar com a gente, começa sentado aí. Porque tem uma fila enorme. Tem gente que chegou primeiro que você. E aí Deus vai nos instruir em que momento, e em que dia, em que horário, que de alguma forma o seu talento não vai se perder aqui. Mas eu não tenho como te enganar e dizer que vai ser de imediato. Porque o Filho de Deus não se deixa enganar. E Filho de Deus, que é de verdade, também não engana. Quem está com coragem Consegue de passar entender? aí na frente agora? Se ele quiser andar na verdade com os filhos de Deus, ele aguarda o tempo dele. Se não, ele saiu do óleo quente, aí ele vai na igreja da cobra de Moisés, que engoliu a de Faraó, e lá ele já é ungido, porque ele chega como diácono, já é ungido obreiro, para que daqui a 6 meses tenha a promessa de ser ordenado ao ministério pastoral. Você acha que vai ficar na graça ou vai ficar na igreja da cobra de Moisés que engoliu a de Faraó? Porque estão de olho no seu mix. Não estão de olho em você. Estão de olho para te enganar. Mas se é filho de Deus, não se deixa enganar e não engana. Agora deixa eu perguntar, aqui nessa noite tem alguém que tem enganado outro alguém? Por exemplo, você não vai casar com ela e continua namorando com ela. Isso é engano. Hein? Será que temos aí em nosso meio gente que está enganando gente? Porque se tiver no nosso meio gente que está enganando gente, já sabemos quem é o pai dessa gente. Deus Pai é que não é. Ainda que seja líder de casa profética ou líder de ProHome, se estiver enganando, a gente já sabe quem é o pai. Porque filho de Deus não se deixa enganar e filho de Deus não engana. Quantos entendem? Amém. Recebe essa palavra? Amém. Então vamos aplaudir ao Deus da palavra.
Fica de pé, querido.